Grace Kelly tinha tudo: beleza, fama e fortuna. No entanto, por trás da imagem glamourosa, havia uma verdade oculta que permaneceu desconhecida por anos. Enquanto o mundo admirava seu romance de conto de fadas com o príncipe de Mônaco, poucos sabiam que isso levaria à perda de sua riqueza e, por fim, à sua trágica morte. Em suas horas finais, ela ficou com apenas alguns milhares em seu nome, um contraste gritante com seu estilo de vida outrora luxuoso. Mas o que realmente levou à morte prematura de Grace Kelly? Haveria algo mais em sua história do que se vê à primeira vista? Um documentário recente finalmente revelou os segredos mais profundos e sombrios de sua vida, desvendando uma história mais cativante e misteriosa do que qualquer um poderia imaginar. Junte-se a nós enquanto revelamos a história não contada de Grace Kelly. Infância. Antes de mergulharmos nas revelações e lutas de Grace Kelly, é importante voltarmos no tempo para conhecer a infância da icônica Grace, muito antes de ela brilhar nas telas de cinema com sua elegância e glamour hollywoodiano. Grace Patricia Kelly nasceu em uma família proeminente na Filadélfia. Seu pai, John B. Kelly Sr., alcançou glória olímpica no remo, e seus tios estavam envolvidos no vaudeville e na dramaturgia, ganhadora do Prêmio Pulitzer. Os primeiros anos de Grace foram moldados pela influência do impressionante legado de sua família, mas seus próprios sonhos e aspirações ainda estavam por se desenvolver. Desde jovem, Grace demonstrou uma paixão pelas artes dramáticas. Aos 12 anos, começou a participar de peças escolares, dramas e programas de dança, revelando seu talento natural para a performance. No entanto, sua educação católica rigorosa contrastava fortemente com seu crescente desejo de estrelato. Apesar do apoio e incentivo que recebeu de sua família, as aspirações de Grace encontraram resistência, especialmente de seu pai. Ele mantinha valores tradicionais e via a indústria do entretenimento com ceticismo, acreditando que atuar não era um caminho adequado para sua filha. Aos olhos dele, seguir uma carreira na atuação era desviar-se do caminho respeitável que ele imaginava para ela. No entanto, a determinação e a paixão de Grace pelas artes não podiam ser contidas. Embora atuar permanecesse um assunto polêmico, ela encontrou consolo e oportunidade no mundo da modelagem. Em 1947, ela deu um passo significativo em direção ao futuro ao assinar com a agência Walter Thornton Model Agency. Esse foi o início de uma jornada transformadora que, no final, a levaria a alturas inesperadas de sucesso e aclamação. A ascensão de Grace à fama. A jornada de Grace Kelly rumo ao estrelato esteve longe de ser uma história de sucesso instantâneo. Foi uma trajetória de resiliência, trabalho árduo e determinação inabalável. Seu caminho para a fama começou nas agitadas ruas de Nova York, onde ela se aventurou após iniciar sua carreira de modelo. Mas a vida na Big Apple não era só glamour para Grace. Ela enfrentou inúmeros desafios e contratempos ao longo do caminho, moldando-a na figura icônica que ela se tornaria mais tarde. Nos primeiros dias de sua carreira, Grace aceitou uma variedade de trabalhos como modelo, desde promover inseticidas até anunciar cigarros. Esses trabalhos, aparentemente comuns, poderiam parecer distantes das marcas de alta moda e luxo com as quais ela eventualmente seria associada, mas foram fundamentais para estabelecer as bases de sua extraordinária jornada rumo ao estrelato. Foi nessa época que Grace chamou a atenção do produtor de televisão Delbert Mann, que viu algo especial nela. Ele a escalou como protagonista em uma adaptação do romance Bethel Merriday, de Sinclair Lewis, marcando o início de sua carreira na televisão. Essa oportunidade abriu portas para Grace, levando-a a participar de quase 60 programas de televisão ao vivo. Esse foi um momento crucial que preparou o terreno para seu sucesso futuro. À medida que o talento de Grace continuava a brilhar, ela recebeu o reconhecimento da revista Theatre World
como a personalidade mais promissora dos palcos da Broadway de 1950. Suas notáveis atuações no teatro demonstraram sua versatilidade e presença inegável como intérprete, preparando o caminho para sua transição para as telas de cinema. O grande momento de Grace veio quando o produtor Stanley Kramer lhe ofereceu um papel ao lado de Gary Cooper no filme High Noon, de Fred Zinnemann. Apesar das críticas que recebeu por sua atuação, Grace estava determinada a provar que seus detratores estavam errados e a se estabelecer como uma atriz de peso. Esse desejo levou-a a aprimorar suas habilidades e a garantir outro papel importante no filme Mogambo, que se revelou um sucesso retumbante. Esse foi um ponto de virada em sua carreira, marcando uma época em que ela começou a atrair mais atenção, carinho e aclamação pública. Ela iniciou uma colaboração com o lendário Alfred Hitchcock. Trabalhar com Hitchcock abriu um mundo de oportunidades para Grace, projetando-a para os holofotes e solidificando seu status como uma atriz de destaque em Hollywood. Em 1954, a carreira cinematográfica de Grace alcançou novos patamares com seu papel principal no emocionante filme Dial M for Murder, ao lado do aclamado ator Ray Milland. Mal sabia ela que, em meio à intensidade das filmagens, um encontro fatídico resultaria em um infame romance entre eles, acrescentando uma camada de complexidade à sua carreira em ascensão. Apesar das turbulências pessoais, o talento profissional de Grace brilhou intensamente, culminando em sua vitória triunfante no Oscar por sua comovente performance em The Country Girl. Contudo, em meio ao brilho de seu novo sucesso, as sombras do escândalo começaram a pairar sobre a persona de Grace como estrela de Hollywood. Suas relações crescentes com co-estrelas se tornaram tema de fofocas nos tabloides, ameaçando ofuscar suas conquistas no cinema. No entanto, em meio ao turbilhão de especulações e escrutínio, o destino interveio de uma maneira totalmente inesperada. O casamento real de Grace de Hollywood à realeza de Mônaco. Tudo começou no ilustre Festival de Cinema de Cannes, em 1950. Um cenário digno de um romance de conto de fadas. A vida de Grace deu uma guinada monumental quando ela recebeu um convite para se encontrar com o príncipe Rainier III de Mônaco para uma sessão de fotos no opulento palácio. Apesar dos atrasos iniciais e desafios logísticos, as estrelas se alinharam e, em 6 de maio de 1955, Grace e o príncipe Rainier finalmente se encontraram. A química entre eles foi inegável desde o início, acendendo faíscas instantâneas e preparando o palco para um romance vertiginoso que capturou a imaginação do mundo. Enquanto navegavam nas complexidades de seus mundos diferentes, uma pergunta pairava no ar. O amor deles poderia suportar o escrutínio e as expectativas que vinham com seus respectivos papéis? Seguiu-se um namoro de 1 ano, repleto de momentos de alegria, dúvida e, por fim, uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Grace e o príncipe Rainier decidiram embarcar juntos em uma jornada para a vida toda, uma escolha que exigiria que eles navegassem não apenas na relação pessoal, mas também no escrutínio público que acompanharia sua união. Seu casamento, em conformidade com a tradição de Mônaco, exigiu 2 cerimônias, uma civil e outra religiosa. A cerimônia civil, breve mas majestosa, aconteceu em 18 de abril de 1956, testemunhada por 3.000 cidadãos monegascos na sala do trono do palácio. No dia seguinte, a cerimônia religiosa ocorreu na Catedral de São Nicolau, em Mônaco, cativando mais de 30 milhões de telespectadores e marcando um marco na cobertura midiática moderna. A transformação de Grace, de atriz de Hollywood à realeza de Mônaco, foi simbolizada por seu vestido de noiva, uma obra-prima de alta costura, criada pela renomada Helen Rose, da MGM.
Foram necessárias as mãos habilidosas de 3 dúzias de costureiras e 6 semanas para dar vida a esse vestido digno de uma princesa. Quando Grace deslizou pelo corredor, exalava elegância e graça, encarnando a essência de uma princesa de conto de fadas. De um dia para o outro, a atriz que outrora enfrentava dificuldades assumiu o papel de princesa, despedindo-se de sua carreira de atriz e abraçando as responsabilidades de deveres reais e maternidade com dedicação e serenidade. Enquanto muitos celebravam seu novo status, a inveja fervilhava para alguns. No entanto, Grace abordou seu novo papel com humildade e um desejo genuíno de causar um impacto positivo. Além dos limites das paredes do palácio, a princesa Grace se dedicou de corpo e alma à filantropia, defendendo causas que lhe eram queridas e espalhando bondade onde quer que fosse. Suas viagens reais a levaram aos cantos mais distantes do mundo, onde ela advogava incansavelmente por instituições artísticas e iniciativas de caridade. Sua paixão por fazer a diferença também se estendeu à escrita, e ela publicou seu próprio livro, deixando um legado duradouro de compaixão e generosidade. Contudo, por trás do glamour e prestígio, havia lutas ocultas. Como Grace navegou pelas complexidades de seu novo papel enquanto permanecia fiel a si mesma? As respostas estão nas histórias não contadas e nas revelações que estamos prestes a desvendar. A transição para a realeza e a turbulência interior. Quando Grace Kelly tomou a decisão transformadora de abandonar sua ilustre carreira em Hollywood para se casar com o príncipe Rainier III, soberano do minúsculo Principado de Mônaco, ela acreditava ter encontrado seu felizes para sempre. No entanto, 6 anos após o casamento, a fachada de conto de fadas começou a desmoronar. O príncipe, antes encantador, revelou um lado dominador e um temperamento volátil que lançou uma sombra sobre o casamento. Apesar da alegria de lhe dar um herdeiro e uma filha mais velha, Grace se via cada vez mais isolada e desiludida dentro dos luxuosos limites de sua existência real. O brilho e glamour de seus dias em Hollywood pareciam uma memória distante, ofuscados pelo peso sufocante de suas responsabilidades reais. Em meio a essa turbulência, uma esperança surgiu na forma de uma tentadora oferta para estrelar o próximo thriller de Alfred Hitchcock, Marnie, por uma quantia impressionante de $1 milhão, equivalente a $7.600.000 atualmente. Não era apenas a perspectiva de riqueza que a atraía, mas a chance de recuperar uma parte da independência e da autonomia que sentia ter perdido em seu casamento. A oportunidade de retornar ao mundo da atuação, mesmo que por um breve período, reacendeu uma centelha em Grace. Uma chama que havia sido abafada pelas restrições de seu papel real. Em um raro momento de vulnerabilidade, Grace buscou consolo no padre Francis Tucker, confidente e capelão de Rainier. Enquanto compartilhavam um copo de uísque nas câmaras isoladas do palácio, ela abriu seu coração, expondo a turbulência interior que fervilhava dentro dela. O peso da autoridade rígida de Rainier e seus explosivos acessos de raiva haviam abalado seu espírito. Aos 32 anos, ela se encontrava lutando com um profundo sentimento de solidão e desespero, ansiando por uma liberdade que parecia cada vez mais distante dentro dos limites de seu papel real. As paredes do palácio, antes símbolo de grandiosidade, agora pareciam barreiras sufocantes, se fechando cada vez mais a cada dia que passava. A opulência que antes a deslumbrava, agora servia como um lembrete constante dos sacrifícios que fizera em nome do amor e do dever. A oferta tentadora de retornar às telas a chamava como o canto de uma sereia, sussurrando promessas de liberdade e redescoberta, desvendando as complexidades de Grace de Mônaco. No universo das cinebiografias de Hollywood, Grace de Mônaco se destaca como um filme que explora a turbulência interior
e o desejo de libertação da icônica Grace Kelly. Embora o filme tenha enfrentado críticas por uma suposta glamorização e imprecisões históricas, ele oferece uma visão sutil das lutas de Grace dentro de seu casamento com o príncipe Rainier III de Mônaco. Baseado em uma extensa pesquisa e entrevistas com pessoas próximas ao palácio, o roteiro pinta um retrato comovente do desejo desesperado de Grace por liberdade, uma faceta de sua vida frequentemente ofuscada por sua imagem pública glamurosa. A apreensão da família real em relação ao filme surge do receio de que ele quebre o tabu de Hollywood ao retratar a verdade por trás do casamento de Grace Kelly na tela grande. A representação de Rainier no roteiro mostra-o dormindo em um quarto separado de Grace e distraído durante o dia, mas omite notavelmente as alegações de infidelidade. Essa omissão gerou discussões sobre a forma como o filme aborda os aspectos mais sombrios do comportamento de Rainier, como sua suposta promiscuidade e crueldade. Wendy Lee, biógrafa da princesa, apontou que o filme oferece apenas um vislumbre superficial da vida de Grace e não aprofunda as complexidades das ações de Rainier. Seu livro, True Grace, explora mais profundamente as intricadas dinâmicas do casamento real, retratando Rainier como um príncipe charmoso e fumante de charutos que manteve casos extraconjugais logo após a gravidez de Grace durante a lua de mel. O livro alega que Rainier manteve relacionamentos com pelo menos 3 amantes nos primeiros meses de casamento, um aspecto da relação que o filme opta por omitir. Essas revelações acrescentam camadas de complexidade às lutas internas de Grace e à sua busca por autonomia dentro dos limites de seu casamento. Em meio a batalhas contra a solidão e a saudade de casa, Grace encontra consolo na cozinha, preparando pratos americanos para Rainier em raros momentos de ternura. No entanto, sua adaptação ao clima de Mônaco se mostra desafiadora, pois ela enfrenta problemas de saúde, como conjuntivite, rinite alérgica e insônia, que agravam ainda mais seu sentimento de descontentamento. Em um raro momento de vulnerabilidade, ela começa a escrever uma carta secreta para sua mãe, expressando sua infelicidade e seu desejo de acabar com o casamento. Esse vislumbre da angústia emocional de Grace destaca a profundidade de suas lutas internas e o peso de seus desejos não expressos de libertação. A chegada de Alfred Hitchcock oferece a Grace uma centelha de esperança de escape. Ao oferecer-lhe o papel principal em um filme lucrativo, ele lhe dá a chance de deixar Mônaco para trás. Esse momento decisivo levanta questões sobre o conflito interno de Grace e seu anseio por liberdade. Ao considerar suas opções, ela se vê lidando com a visibilidade de sua infelicidade e as possíveis repercussões de seguir seu próprio caminho. Os problemas conjugais de Grace vão além dos ataques de raiva e frequentes ausências de Rainier retratados no roteiro. Ela precisa seguir regras rígidas, incluindo evitar expressar suas opiniões e manter um sorriso constante ao lado de Rainier. Esse ambiente sufocante agrava ainda mais o relacionamento e adiciona camadas de complexidade às lutas internas de Grace. Durante uma festa de Ano Novo, as tensões entre Grace e Rainier aumentam quando ela entra em um debate com o presidente francês Charles de Gaulle. A explosão de Rainier em seguida ressalta suas expectativas de obediência e subserviência de Grace. Relatos de alguns biógrafos sugerem que o comportamento controlador de Rainier beirava a violência, insinuando um lado mais sombrio de seu relacionamento. Quando Grace expressa seu desejo de aceitar a oferta de Hitchcock, Rainier inicialmente parece apoiar a decisão, mas depois muda de ideia, insistindo que ela rejeite o papel. Esse momento crítico ressalta as dinâmicas de poder dentro do casamento e a limitada autonomia de Grace em perseguir suas próprias aspirações. A representação do filme sobre a busca de Grace pelo divórcio de Rainier
permanece um ponto polêmico. Embora o roteiro se baseie em várias fontes, incluindo um livro publicado sob pseudônimo na França, os detalhes precisos sobre as intenções de Grace permanecem especulativos. Essa ambiguidade adiciona um toque de mistério às suas lutas internas e aos seus desejos não expressos de autonomia. Sentindo-se presa em sua vida opulenta, mas sufocante, Grace teria buscado consolo na possibilidade de divórcio. Ao consultar um advogado americano em busca de aconselhamento, soube que poderia perder a guarda dos filhos e, relutantemente, abandonou a ideia, resignando-se ao seu destino em Mônaco. Ao desvendar a história não contada de Grace Kelly, Grace de Mônaco oferece uma exploração envolvente de sua turbulência interior e do desejo de se libertar de um casamento opressor. Embora tenha gerado debates sobre precisão histórica e representação, o filme lança luz sobre as complexidades da vida de Grace, além de sua glamurosa persona pública. La muerte trágica y misteriosa de Grace Kelly. El mundo quedó en shock y de luto el 14 de septiembre de 1982, cuando la noticia de la trágica muerte de Grace Kelly se propagó como un incendio. La querida actriz y ex princesa de Mónaco había estado involucrada en un devastador accidente automovilístico el día anterior, junto con su hija, la princesa Stephanie. Sin embargo, los detalles del accidente han estado envueltos en misterio y controversia, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre la verdadera causa de la prematura muerte de Grace. Los informes iniciales sobre el accidente provocaron confusión y especulación, con algunos afirmando que era Stephanie, y no Grace, quien estaba al volante. Esta concepción errónea surgió de los relatos dados por el primer respondedor en la escena, quien mencionó haber sacado a Stephanie del lado del conductor del automóvil. Sin embargo, Stephanie aclaró más tarde que la puerta del pasajero estaba completamente aplastada, obligándola a salir por el lado del conductor. A medida que surgieron más detalles, quedó claro que Grace y Stephanie se dirigían a París, donde Stephanie iba a comenzar la escuela. El chofer de Grace había ofrecido llevarlas en el Rover de la princesa, que tenía 11 años. Pero Grace insistió en conducir ella misma debido al espacio limitado en el coche con su equipaje. Trágicamente, a solo 2 millas de la Turbie, Grace perdió un giro brusco, lo que hizo que el coche se precipitara por un acantilado de 120 pies. Stephanie relató más tarde los momentos angustiosos previos al accidente, revelando que su madre había expresado pánico mientras luchaba por detener el coche. Mami seguía diciendo: «No puedo detenerme, los frenos no funcionan, no puedo detenerme», recordó Stephanie. También reveló que Grace había estado sufriendo de un dolor de cabeza y parecía desmayarse momentáneamente antes de perder el control del vehículo. Tanto Grace como Stephanie fueron llevadas de urgencia al hospital tras el accidente. Mientras que Stephanie tuvo la suerte de escapar con heridas menores y fue dada de alta al día siguiente, la condición de Grace empeoró. Sufrió una segunda hemorragia, probablemente como resultado del accidente, y trágicamente nunca recuperó la conciencia. El mundo quedó conmocionado ante la pérdida de un verdadero ícono a la edad de 52 años. Tras el fallecimiento de Grace, su funeral se llevó a cabo en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada, en Mónaco-Ville, el 18 de septiembre de 1982. La sombría ocasión atrajo a más de 400 asistentes, incluidos personajes notables como Cary Grant, Nancy Reagan, Danielle Mitterrand, la emperatriz Farah de Irán y Diana, princesa de Gales. Sin embargo, en medio de la efusión de dolor y tributos, una inquietante pregunta quedó en el aire. ¿Podría haber más en la muerte de Grace de lo que parece? La familia real Grimaldi. Un legado maldito. La familia real Grimaldi, al igual que un puñado de otras familias históricas, se cree que está maldita. Según informes, los Grimaldi proceden originalmente de Génova, Italia, y adquirieron el control de Mónaco en 1419.
La siniestra leyenda que ha perseguido a la familia comenzó incluso antes de eso. La leyenda cuenta que en el siglo XIII, el príncipe Rainiero I cometió un acto atroz al secuestrar y violar a alguien que él pensaba que era una hermosa doncella, pero que en realidad era una bruja. Maldito la línea de sangre de toda la familia. La bruja declaró: nunca un Grimaldi encontrará la verdadera felicidad en el matrimonio. Esta maldición ha tejido su camino a través de las generaciones, dejando un rastro de tragedia y tumulto a su paso. La historia de la familia Grimaldi está llena de escándalos, traiciones y dolor. Desde rumores de infidelidades hasta muertes traumáticas, los oscuros secretos de la familia han estado envueltos en misterio durante siglos. The Independent lo resume de manera sucinta. El escándalo, el divorcio y los rumores de infidelidades los han perseguido durante décadas, hasta el punto de que se les ha apodado la familia más disfuncional de Europa. No se puede evitar preguntarse si hay algo de verdad en la maldición que ha atormentado a la familia Grimaldi durante tanto tiempo. El matrimonio de Grace Kelly y el príncipe Rainiero III no fue una excepción al tumultuoso legado de la familia. Su unión estuvo plagada de rumores persistentes de infidelidad y traición. A pesar del brillo y la gloria que rodeaban su romance de cuento de hadas, había una sensación subyacente de inquietud que parecía seguirles. La muerte prematura y trágica de la princesa Grace solo añadió a la atmósfera de misterio que envuelve a la familia Grimaldi. Entonces, ¿fue realmente un accidente o había algo más siniestro en juego? Las preguntas sin respuesta solo sirven para profundizar la enigma que rodea los oscuros secretos de la familia. Se vuelve cada vez más claro que hay más de lo que parece. Las luchas financieras no contadas de Grace Kelly. En un reciente documental titulado Grace Kelly, The Missing Millions, salieron a la luz revelaciones impactantes sobre la situación financiera de la princesa Grace, arrojando nueva luz sobre la historia no contada de sus luchas. Se reveló que en el momento de su fallecimiento solo tenía $10,000 en su cuenta bancaria y una pequeña cabaña en Irlanda. Esta revelación cambió completamente la percepción pública de su existencia de cuento de hadas, dejando a muchos preguntándose cómo una figura tan glamorosa y celebrada pudo haber enfrentado dificultades financieras. La historia de las luchas financieras de la princesa Grace comenzó a desarrollarse al revelarse que había pagado una asombrosa dote de $2 millones para casarse con el príncipe Rainiero III. Esta suma exorbitante agotó completamente sus ahorros y herencia, pintando un cuadro de sacrificio y amor que pocos habían anticipado. La imagen idealizada de su vida fue desafiada, y surgió una narrativa más compleja y humana. La decisión de casarse con el príncipe Rainiero III tuvo un alto costo para Grace. No solo dejó atrás su exitosa carrera actoral y su querida tierra natal, sino que también renunció a su independencia financiera para abrazar plenamente su nuevo papel real. A pesar de los sacrificios, se dedicó de todo corazón a su papel como una querida princesa y una madre amorosa para sus 3 hijos. Sin embargo, las circunstancias trágicas que rodean la situación financiera de Grace arrojan luz sobre una revelación mucho más profunda acerca de su vida. Al pasar a los detalles de sus luchas financieras, se hace evidente que la glamorosa fachada de la realeza a menudo ocultaba las duras realidades que enfrentó Grace Kelly. Con solo $10,000 en su cuenta bancaria y una pequeña cabaña en Irlanda, se encontró en una precaria situación financiera que contradijo la opulencia asociada con su título. El contraste entre su imagen pública y sus luchas financieras privadas plantea preguntas sobre el verdadero costo de mantener un estilo de vida real. Al profundizar en las implicaciones de sus dificultades financieras, no se puede evitar preguntarse sobre el costo emocional que tuvo para la princesa Grace. ¿Cómo enfrentó la carga de la inseguridad financiera mientras cumplía con sus deberes como princesa y madre? Un legado perdurable.
La historia de vida de Grace Kelly es un relato cautivador que ha dejado un legado perdurable. Desde su fallecimiento, la vida de Grace ha sido tanto idolatrada como examinada de cerca, revelando los verdaderos desafíos que enfrentó tras el glamour. Su transición de estrella de Hollywood a princesa de Mónaco es una narrativa convincente de amor, pérdida y sacrificio. Profundicemos en el legado perdurable de Grace Kelly, explorando los sacrificios ocultos por amor y familia que moldearon su vida extraordinaria. Como una de las rubias clásicas de Hitchcock, la elegancia y gracia de Kelly en la pantalla han consolidado su estatus como un ícono del cine de Hollywood. Sus actuaciones continúan inspirando a actores y actrices en ciernes, dejando una marca indeleble en la historia del cine. Pero no es solo su presencia en la pantalla lo que ha dejado un legado duradero. La colección personal de Kelly de más de 9,000 libros y partituras ahora reside en la biblioteca irlandesa Princesa Grace, un tributo a su pasión por la literatura y las artes. Mónaco, el principado que Kelly llamó hogar, también ha rendido homenaje a su memoria de varias maneras. Un jardín de rosas en el distrito de Fontvieille, en Mónaco, se erige como un hermoso tributo a la princesa, con una rosa híbrida de té nombrada en su honor, Rosa Princesse de Mónaco. El jardín, adornado con 4,000 rosas, es un sereno recordatorio del encanto y la gracia perdurables de Kelly. Además, la avenida Princesa Grace en Mónaco, conocida como la calle más cara del mundo, lleva su nombre, al igual que el Boulevard Princesse Grace de Mónaco, en Niza, Francia. Estos hitos físicos sirven como un recordatorio constante de la influencia y el impacto de Kelly en el mundo que la rodea. El legado de Grace Kelly se extiende más allá de las fronteras de Mónaco, con exposiciones internacionales y monedas conmemorativas que celebran su vida y logros. En 2007, una exposición de gran escala titulada Los años de Grace Kelly, Princesa de Mónaco, mostró cartas, pertenencias personales, accesorios de moda y grabaciones de sonido que ofrecieron una visión de la extraordinaria vida de Kelly. La exposición sirvió como un recordatorio conmovedor de su legado perdurable y su atractivo atemporal. Además, se han emitido monedas conmemorativas y sellos postales para marcar hitos significativos en la vida de Kelly, asegurando que su memoria viva por generaciones. El impacto de Kelly no se limita al mundo del entretenimiento y la realeza. Su amor por los deportes y el atletismo se conmemora a través de la Copa del Desafío Princesa Grace en la Regata Real de Henley. Este tributo a su pasión por los deportes sirve como un recordatorio de su personalidad multifacética e intereses más allá de la pantalla. Además, varios hoteles han establecido suites inspiradas en su vida e imagen, permitiendo a los huéspedes sumergirse en la elegancia y sofisticación que definieron la personalidad de Kelly. A pesar del legado perdurable que ha dejado, las interpretaciones de Grace Kelly en el cine han sido recibidas con reacciones mixtas. Mientras que Cheryl Ladd la interpretó en una película para televisión en 1983, fue la interpretación de Nicole Kidman en Grace de Mónaco, 2014, la que recibió críticas generalizadas. Muchos sintieron que la película era demasiado dramática y carecía de profundidad, no logrando captar la verdadera esencia de la vida de Kelly. A pesar de estas representaciones, la historia de la vida real de Grace Kelly sigue siendo una fuente de inspiración y fascinación para el público en todo el mundo. Más recientemente, en noviembre de 2022, la Monnaie de París, Casa de la Moneda de París, emitió monedas de plata y oro para conmemorar el 40º aniversario del fallecimiento de Grace Kelly, consolidando aún más su impacto duradero en el mundo. Con el consentimiento del príncipe Alberto II, estas monedas son un recordatorio tangible de su legado perdurable y la continua fascinación por su vida extraordinaria. La historia de Grace Kelly es una cautivadora mezcla de glamour y tragedia,
llena de sacrificios ocultos por amor y familia. Su legado perdurable continúa involucrando e inspirando, ofreciendo importantes lecciones sobre las realidades detrás de una vida de fama. Sirve como un recordatorio conmovedor del complejo equilibrio del sacrificio personal en la naturaleza impredecible de la vida. Al reflexionar sobre la historia no contada de Grace Kelly, nos quedan preguntas sobre la profundidad de su impacto y el atractivo atemporal de su legado. El legado perdurable de Grace Kelly nos deja con un sentido de asombro y admiración por la mujer detrás del ícono, asegurando que su historia notable continuará cautivando al público durante muchos años más. Gracias por ver. Para más revelaciones sorprendentes, haz clic ahora en el siguiente video que aparece en tu pantalla.